Olá, eu sou o professor Fábio Mesquita e nesse vídeo eu irei falar sobre herança autossômica recessiva. Vamos lá? Em um vídeo anterior eu havia comentado a respeito dessa pergunta aqui, né? Por que a herança se chama herança autossômica? Mas eu vou repetir a explicação aqui. Ela se chama herança autossômica porque o gene em questão se encontra em um cromossomo do tipo autossomo. O que seria um cromossomo autossomo? De novo, aqui nessa imagem de um grupo de cromossomos humanos, 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares de cromossomos, 22 pares são classificados como autossomos e um par é classificado como par sexual. São chamados de cromossomos sexuais, que nesse caso são os cromossomos X e Y. Os autossomos, eles não diferenciam o sexo, ao passo que os cromossomos sexuais, eles são responsáveis por diferenciar o sexo. Portanto, genes que estão localizados em cromossomos do tipo autossomo, nesses 22 pares, são classificados como genes autossômicos. E, portanto, a herança desses genes é chamada de herança autossômica. A outra pergunta que surge é: por que essa herança é chamada de herança recessiva? É porque o fenótipo em destaque no heredograma é determinado por um alelo recessivo. Relembrando que o fenótipo em destaque, já que nós estamos no contexto da genética humana, é um fenótipo afetado, ou seja, a pessoa que apresenta esse fenótipo manifesta um distúrbio genético. O outro fenótipo das pessoas que não apresentam esse distúrbio genético é chamado de fenótipo normal. Portanto, nós temos aqui um determinado gene com suas duas versões. A versão dominante, que é chamada de alelo Bzão, e a outra versão, que é a versão recessiva, o alelo Bzinho. A versão mutante, nesse caso, é a versão recessiva. Ao contrário da herança dominante, que nós já falamos em outro vídeo, a versão mutante era a versão dominante. Nesse caso aqui, desse vídeo, a versão mutante é o alelo recessivo. Portanto, nós temos uma herança recessiva. Se nós colocarmos em uma tabela comparando os genótipos e os fenótipos, nós teríamos que os genótipos Bzão-Bzão e Bzão-Bzinho originariam pessoas normais, enquanto que o genótipo recessivo Bzinho-Bzinho seria responsável pelo fenótipo afetado. Vale a pena a gente ressaltar de que o fenótipo determinado por um alelo recessivo, ele salta a geração. Vamos ver isso nessas duas situações apresentadas aqui embaixo. Veja essa primeira situação. O indivíduo heterozigoto, Bzão-Bzinho, ele apresenta o alelo mutante, mas como esse alelo mutante ele é recessivo, ele não irá se manifestar nesse indivíduo heterozigoto. Então, esse indivíduo ele não tem o fenótipo afetado, ele é normal. Passando esse alelo mutante para a próxima geração, esse indivíduo que recebe o alelo também não será afetado. E assim por diante, enquanto tiver apenas uma cópia do alelo recessivo, junto com um alelo dominante Bzão, esses indivíduos aqui, eles serão todos eles indivíduos normais. Portanto, o fenótipo não irá se manifestar ao longo da geração. Suponha agora que um indivíduo que seja Bzinho-Bzinho, portanto, seja afetado pelo distúrbio em questão. Esse indivíduo Bzinho-Bzinho, ao passar o Bzinho adiante, suponha que esse descendente seja um indivíduo heterozigoto. Recebeu um Bzão desse genitor e um Bzinho desse outro. Então, ele é heterozigoto Bzão-Bzinho, portanto, é normal, não apresenta o distúrbio recessivo em questão. Supondo que esse indivíduo Bzão-Bzinho se case com um outro genitor, Bzão-Bzinho, pode nascer aqui, considerando que esse genitor encaminhe o alelo Bzinho mutante e o outro também encaminhe o alelo Bzinho mutante, irá nascer um indivíduo afetado Bzinho-Bzinho. Veja que o fenótipo, ele saltou geração. Ele estava presente em uma geração mais superior dessa família, passou geração sem se manifestar e foi se manifestar em uma geração mais inferior dessa família. Então, o fenótipo estava presente aqui, saltou essa segunda geração e veio se manifestar nessa terceira geração. Portanto, esse fenótipo, ele pode sim
saltar geração quando a gente analisa nos heretogramas. Uma coisa importante também de ressaltar, nesse caso, é que pessoas que são da mesma família têm mais chance de apresentar esse alelo recessivo do que gente que não pertence à mesma família. Então, a chance de acontecer esse casamento entre esse heterozigoto que tem essa mutação recessiva com alguém de fora da família que tenha exatamente a mesma mutação recessiva, ela é uma chance baixa. Se essa pessoa casasse com alguém da mesma família, a chance de encontrar alguém com a mesma mutação recessiva seria maior. Então, a chance de nascer alguém com fenótipo recessivo a partir de um casamento entre parentes é maior. Então, nós temos aqui um heredograma para a gente analisar como exemplo para deduzir o padrão de herança autossômico recessivo de um fenótipo afetado qualquer. Então, o que nós teremos que analisar em um primeiro instante? Se a proporção de homens e de mulheres afetados no heredograma é semelhante. Então, nós temos aqui uma mulher e 2 homens. A proporção é mais ou menos a mesma. É claro que nós não temos um número maior de pessoas afetadas aqui para ter mais segurança, mas nós podemos observar que o fenótipo afetado ele não acontece predominantemente, preferencialmente, em um dos sexos em detrimento ao outro. Então, nós temos aqui indício de que a herança deste fenótipo é uma herança autossômica. Outra coisa que nós observamos é de que pessoa afetada nasce de genitores normais, ou seja, o fenótipo ele pode sim saltar geração. É o que nós observamos aqui, veja. Na primeira geração nós temos uma pessoa do sexo feminino afetado, passa várias gerações, 2 gerações, na verdade, sem ter nenhum afetado. Então, esses indivíduos afetados, eles nasceram de pais normais. Então, houve sim salto de geração. Isso é um dos indícios de que se trata o fenótipo de um fenótipo de herança recessiva. Portanto, esses indivíduos aqui que são afetados, eles apresentam o genótipo Bzinho. Considerando esse heredograma especificamente, esses 2 afetados nasceram de um casal que é consanguíneo. Esse casal consanguíneo, especificamente nesse caso, é composto de primos em primeiro grau. Veja, o pai dele é irmão do pai dela. Então, esses são primos em primeiro grau. Esses 2 indivíduos, que são irmãos, tiveram uma mãe afetada por esse distúrbio genético que a gente está analisando. Veja que tanto esse irmão quanto aquele outro herdaram a mutação recessiva, embora tenham nascido normais. Então, eles são portadores, eles carregam esse alelo recessivo, mas não manifestaram. Por que eles têm o mesmo alelo recessivo? Porque herdaram de um mesmo genitor. Veja que este indivíduo Bzinho passou o alelo Bzinho para este filho e este indivíduo, o irmão dele, passou o Bzinho para a filha. Então, esses primos herdaram o mesmo Bzinho que estava presente na avó. Como eles são primos e se casaram, a chance, nesse caso, de um Bzinho se encontrar com outro se torna muito grande, especificamente nesse exemplo. Então, nós teremos o nascimento de indivíduos que são afetados por esse distúrbio autossômico recessivo. Se esse indivíduo tivesse casado com alguém de fora da família, a chance dele encontrar uma outra pessoa que tivesse exatamente a mesma mutação seria menor. Portanto, nós temos aqui uma observação muito importante que é exatamente essa. A consanguinidade aumenta a chance do encontro de alelos recessivos. É por isso que é muito comum se escutar por aí de que casar com um primo eleva muito a chance de nascer filho com defeito genético. É exatamente por causa dessa possibilidade aumentada de encontrar o mesmo alelo recessivo compartilhado por pessoas da mesma família. Se nós colocarmos os genótipos dos outros indivíduos que são fora da família,
a chance desses indivíduos terem exatamente a mesma mutação recessiva é uma chance baixa. Já pessoas que são da mesma família, nós não temos tanta certeza assim. Nós sabemos que esses indivíduos que são descendentes de pessoas que certamente apresentam o alelo recessivo, nós não sabemos se esses indivíduos aqui têm também o alelo recessivo. O mesmo vale para o outro lado aqui da família. É possível que eles tenham, mas não temos certeza. Para ter essa certeza, nós teríamos que analisar os descendentes desses indivíduos, o que não é possível nesse heredograma, que é um heredograma que não mostra o casamento dessas pessoas. Aqui nós temos alguns exemplos de distúrbios autossômicos recessivos. O primeiro desses distúrbios de herança autossômica recessiva, talvez o mais conhecido, é o albinismo, em que as pessoas não possuem melanina, o pigmento que dá cor à pele e aos cabelos, né? Então a pessoa nasce totalmente de pele branca, cabelo branco e os olhos sem pigmentação também. Outro exemplo é o exemplo da fibrose cística, em que as pessoas apresentam problema de secreção das glândulas exócrinas. Por exemplo, glândulas pulmonares, que são responsáveis por produção de muco, vão ter dificuldade de secretar esse muco e, por conta disso, esse muco vai ficar represado no pulmão, causando obstrução de canais respiratórios e essas pessoas, então, vão ter problemas respiratórios significativos e, inclusive, também infecções pulmonares recorrentes. Aqui nós temos um pulmão de uma pessoa que tem fibrose cística e aqui um pulmão de uma pessoa normal, mostrando a diferença entre os dois. E o último dos exemplos aqui trata-se de um distúrbio metabólico chamado de fenilcetonúria, também conhecido como PKU. É um distúrbio metabólico porque a pessoa nasce com a deficiência de uma enzima chamada de fenilalanina hidroxilase e por conta dessa deficiência a pessoa não consegue metabolizar o aminoácido fenilalanina e esse aminoácido fenilalanina se concentra no sangue da pessoa. Criança recém-nascida que mama no seio da mãe vai adquirir o aminoácido fenilalanina e já é possível, nas primeiras horas após o nascimento, detectar se a criança tem excesso desse aminoácido fenilalanina no sangue. Para isso, é feito um teste chamado de triagem neonatal ou teste do pezinho, em que você coleta sangue do calcanhar da criança após ela ter se alimentado da mãe e essa amostra de sangue é analisada em laboratório para detectar se há ou não excesso de fenilalanina. Se houver excesso de fenilalanina, a família é informada e essa criança deve mudar a sua alimentação e passar a incluir leite com pouca fenilalanina e à medida que ela for crescendo, deve incorporar na sua alimentação alimentos com pouca fenilalanina. Caso contrário, pode desenvolver retardo mental e outros problemas. Então, nós temos aqui alguns poucos exemplos de distúrbios que são de herança autossômica e recessiva.